Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Então aqui nós podemos calcular a derivada do vetor R2 em relação ao tempo, e isso é igual à derivada em relação ao tempo aplicada sobre x2 inversor. Então isso é derivada de x2 em relação ao tempo, preserva o inversor, mais o x2 derivada de inversor em relação ao tempo. Nós sabemos que a derivada de inversor em relação ao tempo é igual a zero vetor, ou seja, é igual a inversor zero mais j versor zero mais k versor zero. E então podemos fazer essa substituição cuidadosamente, considerando que o inversor é um versor de base constante no tempo, fixo na origem do sistema de coordenadas cartesianas. Pois bem, vamos então aqui a derivada do vetor R2 em relação ao tempo é igual a derivada de x2 em relação ao tempo inversor mais x2 multiplicado por zero vetor. Isso é derivada de x2 em relação ao tempo inversor mais zero vetor. E então a derivada de R2 em relação ao tempo é igual a derivada de x2 em relação ao tempo inversor, pois o zero vetor é o elemento neutro da operação de soma para o espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Pois bem, então nós temos agora duas expressões, a derivada de R2 em relação ao tempo e a derivada de R1 em relação ao tempo, que é igual a derivada de x1 em relação ao tempo inversor. Temos essas duas expressões e isso corresponde a escrever o vetor velocidade 2 associado à estrutura material dotada de massa M2, que é igual a dx2 dt inversor. Aqui o vetor velocidade 1 associado à estrutura material dotada de massa M, dx1 dt inversor. Podemos escrever dessa forma. Vamos então agora substituir as relações obtidas em aulas anteriores. Então nós sabemos que a derivada de x1 em relação ao tempo é igual a menos 1 multiplicado pela derivada de x2 em relação ao tempo, de modo que podemos escrever o vetor velocidade 2 com derivada do vetor R2 em relação ao tempo, podemos escrever como menos 1 derivada de x1 em relação ao tempo e inversor. Então isso é dado por vetor velocidade 2, que é igual a derivada do vetor R2 em relação ao tempo, como menos 1 derivada do vetor R1 em relação ao tempo, ou seja, em outras palavras, menos 1 multiplicado pelo vetor velocidade 1. Então podemos escrever assim o vetor velocidade 2 igual a menos 1 vetor velocidade 1. E isso pode ser escrito como vetor velocidade 2 mais vetor velocidade 1 igual a zero vetor. Ou de outro modo, podemos escrever a derivada do vetor R2 em relação ao tempo como menos 1 derivada do vetor R1 em relação ao tempo, e isso pode ser escrito como a derivada de R2 em relação ao tempo mais derivada de R1 em relação ao tempo, isso é igual a zero vetor. Temos essas importantes expressões. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto. Muito obrigado a todos.